Oi, lindeus, lindeus, é uma alegria estar com você. Segunda é um dos nossos dias do Café com a Mi. Se você não me conhece, eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial e adoro fazer esse conteúdo com a melhor energia para você. Começou, ontem foi o primeiro dia da semana, hoje estamos no segundo, caminhando, fazendo aquilo que precisa ser feito. Já pega a sua bebida de preferência, eu tô chiquérrima, hoje eu tô leite com chocolate com uma pitada de café para dar aquela aquecida no coração. E bora pro conteúdo de hoje que vai fazer a diferença no Café com a Mi, falando sobre você. Bora! Solta a vinheta! Ai, quentinho, ó. Já deixei aqui para vocês as minhas redes sociais, você que gosta de acompanhar Instagram, TikTok, LinkedIn, o site, tá todas as informações aí. É sempre uma alegria trazer conteúdo para você. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com quem precisa da melhor energia e vamos falar sim de dinheiro. Vamos falar sim dessa energia de bloqueio de prosperidade. Será que você aí tá bloqueando a sua prosperidade? Será que você aí tá minando, estragando, destruindo a sua prosperidade? Eu adoro falar sobre esse assunto, porque quando a gente vai falando algumas coisas, a gente vai percebendo como nós estamos hoje. E isso faz toda a diferença. Você já se perguntou algumas vezes por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, oportunidade, ter resultados, enquanto outras, mesmo trabalhando muito, se esforçando bastante, fazendo o que precisa ser feito, sempre estão enfrentando dificuldades financeiras? Já parou para pensar nisso? Eu já parei para pensar nisso. Eu acho que a vida é cíclica, a gente entende que tem altos e baixos, mas muitas vezes a resposta não está também só naquilo que a gente vê, ela vai além, ela vai nos bloqueios que nós mesmos criamos para afastar a energia do dinheiro, para fugir dessa energia. Eu gosto muito, tem uma conversa que as pessoas fazem, quando você gosta de alguma coisa, por que você reclama de alguma coisa? Ah, mas eu tô reclamando falta de dinheiro. Está vibrando falta. Se você está reclamando, você está vibrando mais disso, você está clamando 2 vezes sobre isso. Então aqui eu vou compartilhar com vocês 5 sinais mais comuns que podem estar aí sabotando a energia do dinheiro na sua vida. Para você que gosta dessas coisas, você tá entendendo o que eu tô falando. Chega de sabotar a energia do dinheiro na sua vida. E o mais importante, como é que eu transformo esses bloqueios e modifico para alavancas para ter sucesso? É possível fazer isso? É possível fazer isso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre energia, prosperidade e ambientes equilibrados. O primeiro sinal, já vou trazer, gente, eu não vou ficar de enrolação, eu não gosto de ficar dificultando a vida de vocês. O primeiro sinal, para você entender se tá com um bloqueio referente a dinheiro, é um que eu sempre falo aqui porque tem conexão com merecimento. É se você tem dificuldade em receber. Você tem dificuldade de receber? A maioria das pessoas fala, não, eu recebo muito bem e tal. Observe você. Não vá no que você fala ou que você está acreditando, porque isso vai além, tá? O primeiro sinal é essa dificuldade em receber elogio, presente, pagamento pelo seu trabalho. Não, não precisa. Não, pra quê? Ah, você tá elogiando a minha blusa, o meu cabelo nem lavei, minha blusa é velha. Quantas vezes você tá fazendo isso na sua vida? Muitas pessoas fazem isso e eu quero chamar atenção especialmente para as mulheres que empreendem, que têm o seu negócio, que são empreendedoras.
elas se sentem muitas vezes desconfortáveis ao cobrar o valor justo do seu serviço, do seu trabalho. E isso está ligado às crenças que você tem de dinheiro ou de como você deve ser boazinha, como são as pessoas boas, crenças como dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é mau, pessoas que são ricas são gananciosas, são exploradoras, preciso sofrer para merecer. Eu lembro, isso me traz uma recordação de uma cliente que ela me buscou, a gente fez um trabalho energético para ela atingir um certo valor no faturamento para ela, que era algo inviável. E ela bateu o valor. Ela fez esse trabalho, bateu o valor e aí ela ficou muito assustada e começou a regredir no valor que ela tinha faturado. Porque ela achou assim, não foi sofrido, não foi sacrificado, foi tudo simples, foi tudo fácil, isso tá errado. Se eu não sofrer, se eu não fizer muita coisa por esse dinheiro, eu não mereço esse dinheiro, tá? Então é importante você olhar e entender onde estão aí as suas questões, onde estão as suas crenças, aquilo que você acredita. E observa, eu quero trazer algo para você fazer prático já vou trazer uma ideia prática. No seu dia a dia, da próxima vez que alguém te elogiar, apenas diga um obrigada ou um obrigado, se você for homem, né? Obrigada. Não precisa discutir, dizer isso, diminuir o que você tem, ou o que você é, ou como você está. E observa como você se sente. Só agradecendo em receber esse elogio, tá? Isso de praxe acontece muito. E eu acho interessante, tem um evento que eu faço, geralmente eu faço em dezembro, e alguns clientes acabam contratando por fora nos aniversários deles, porque são datas muito importantes que fazem toda a diferença. Eu tenho um trabalho chamado Mandala Radiante, que é uma mandala que eu criei para trabalhar todas as áreas da sua vida, né? E uma cliente veio em dezembro e ela colocou uma meta fazer 5 mil reais, que para ela não estava conseguindo fazer 100 naquele momento. De 100 que ela não estava fazendo para 5 mil, para ela era uma diferença muito grande, tá? E aí ela veio, fez o trabalho, bateu a meta. Ela olhou aquilo, ela falou assim: como eu posso estar sempre assim? Eu posso estar na mandala radiante, fazer um movimento referente a isso, mas eu posso estar nessa frequência. Ela entendeu que além do movimento que ela fez, ela entrou numa determinada frequência e as coisas foram se encaminhando. E talvez nesse momento, e ela percebeu quanto ela começou a receber, porque aí começou a indicação de cliente vir, gente pagando coisa que estava devendo. Então vieram dinheiro de diversas formas, ela não limitou. Ela só determinou uma coisa e trabalhou com intenção. Então você pode sim trabalhar as crenças que estão aí deixando seu dinheiro pequenininho. Chega de dinheirinho, tá na hora de você ter o dinheiro de igual para igual na sua vida. Vamos para o segundo sinal. Você tem uma relação negativa com o dinheiro? O segundo sinal é quando as pessoas falam em dinheiro, ou quando você fala em dinheiro, você vai sentir ansiedade, culpa, medo, preocupação quando o assunto é o dinheiro. Também tem alguns olhares que as pessoas têm referente a pagar boleto, muito assim. O dinheiro é para pagar as dívidas. Tudo bem, é para pagar as dívidas, é para pagar suas contas, mas o dinheiro não é só para isso, é para sua alimentação, é para o seu bem-estar, é para sua internet que você está aqui me acompanhando, é para os seus passeios, é para o que você escolhe criar. Como é possível fazer o dinheiro dessa forma sem tanto sofrimento, tá? E tem muita gente que tem medo de olhar a sua conta bancária, fica adiando o pagamento, gasta compulsivamente assim que recebeu, já vai como se o dinheiro fosse acabar, então é melhor usar tudo que eu tenho agora e não me programar para outras coisas. Essas são muitas vezes reações emocionais que vêm das suas experiências das suas vivências.
ou até aquilo que você aprendeu com a sua família, com seus amigos, na escola, no colégio, onde você aprendeu sobre dinheiro. Aqui, eu acho que no Brasil a gente tem muito pouco a questão da educação financeira. Para mim também tem horas que é um desafio, porque a gente não foi educado financeiramente. Eu vejo muito isso, que eu trabalho na maioria com quem tem negócio, empresário, empreendedor, autônomo, quem está trabalhando por conta. E essas pessoas, elas fazem o seu dinheiro. Elas não recebem de alguém fixo. Alguns sim, mas a maioria tem diversos clientes e não sabe qual a previsão de clientes do que ela vai ter. Então, por conta disso, elas acabam tendo desafios grandes nesse sentido. É entender qual é a programação, qual a sua história com o dinheiro. E na maioria das vezes, quem tem negócio nem entende que é um negócio. Ah, eu sou empresário. Tá, mas não age como empresário. Não atua como empresário, não tem uma estrutura de empresário. Só tem um negócio para sobreviver, para estar de pé. Então, uma das coisas que você pode fazer para trazer uma consciência de coisas que mexem com você, escreva no papel algumas frases referente a dinheiro que você ouviu na infância, na sua casa, na sua família, na escola, em alguns momentos, no local que você vivia. Vai escrevendo as suas crenças negativas sobre dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, quem tem dinheiro é mau, dinheiro não nasce em árvore. E do lado dessa frase você vai escrever algo positivo. A energia do dinheiro dá liberdade financeira. Dinheiro vem com facilidade até mim. Para quem trouxe dinheiro não nasce em árvore. Quem escreveu dinheiro não traz felicidade. O dinheiro proporciona felicidade. Você pode fazer uma viagem ou melhorar a sua saúde ou investir em alguma coisa. Então, dinheiro traz liberdade financeira e liberdade financeira é saúde, liberdade financeira são bons relacionamentos e liberdade financeira é prazer de curtir bons momentos. Então, você escreva uma crença negativa e do outro lado uma crença positiva, tá? Uma das coisas que eu gosto de trazer exemplos meus ou de clientes, eu gosto de trazer essa parte. Eu tinha uma crença que eu fui trabalhar logo que eu comecei a atuar com terapias, tá? Para mim foi um desafio, que era dinheiro não traz felicidade. Eu fiz um trabalho de crenças com uma técnica chamada Theta Healing, em que ali eu sentei horas e fiquei no momento trabalhando comigo. Naquele momento eu fiz o trabalho comigo. Eu tava ali, estava numa situação muito desafiante da minha vida e fui olhar para a questão financeira e ali eu cheguei em dinheiro não traz felicidade. Hora que eu derrubei a crença dinheiro não traz felicidade, outras crenças que eu tinha referente a dinheiro foram caindo. É como se elas fossem sendo derrubadas, porque minha crença raiz era dinheiro não traz felicidade. Eu quero ser feliz? Pelo amor de Deus, eu só quero ser feliz. Eu adoro ser alegre, adoro ser feliz, adoro estar presente. Como é que eu não vou ter felicidade? Então foi um dos trabalhos bem legais que eu fiz com essa técnica, uma das técnicas que eu atuo, que traz muito resultado. E a gente vai testando se você tem essa crença ou não e vai tendo respostas do seu corpo se você tem essa crença, tá? Até alguns eventos eu gosto de fazer esse exercício, eu acho bem propício a gente trazer informação para os clientes. Vamos para o terceiro sinal. Você está sempre no modo não tenho o suficiente. O terceiro sinal é a mentalidade de escassez, de falta constante na sua vida, mesmo quando você tem abundância. Como é que eu posso perceber isso? Frases como não posso gastar, isso é caro demais para mim, nunca vou conseguir, não tenho, as pessoas te convidam, não posso, não tenho dinheiro. São manifestações dessa mentalidade. Outra coisa que eu percebo em prática, isso eu vou dar de exemplo, vou dar lá no fim de exemplo. Que eu adoro dar uns exemplos práticos para você. O universo, para quem gosta de falar do universo, eu gosto de usar bem a palavra universo. O universo,
ele responde à nossa vibração. Deus, Buda, Alá, deixa eu ver mais, a entidade que você acredita, na sua fé, na fé que você professa. Eu vou chamar aqui de universo, sou mais aberta, acredito em diversas coisas, as minhas práticas são muito pessoais, e cada um tem a sua e tá tudo certo, não tem nada errado. Ele responde à nossa vibração predominante. Você vibra numa frequência. Se você tá sempre pensando, não posso gastar, não tenho que guardar, isso é caro, nunca vou conseguir, não posso, não vou, não tenho dinheiro, só tenho contas para pagar, é mais disso, isso vai vibrando cada vez mais alto em você. E você atrai mais situações de escassez. Teu carro vai quebrar, vai vir uma conta inesperada para você pagar, vai vir mais contas para você resolver, tá? Existe um exercício prático para olhar para isso? Sim, por uma semana, não pula, todos os dias, 7 dias. Anota todas as vezes que você pensou em escassez, como aqueles exemplos que eu dei, em que você pensou, falou ou agiu como, e transforme imediatamente em abundância. Dinheiro vem com facilidade, eu tenho dinheiro com alegria, ter dinheiro é divertido, o dinheiro me dá liberdade financeira, eu gosto muito dessa. Essa é muito boa. E uma das coisas que eu gosto de trazer, um exemplo prático, eu lembro que assim, os meus pais, e eu falo porque eu acabei de fazer compra e a gente acaba repetindo o padrão familiar, e eu fui ter percepção com a visita de uma amiga referente a isso, né? Os meus pais, as coisas que eles mais adoravam era fazer compra no supermercado, no açougue, era comprar carne, comprar comida, comprar mistura, ter abundância e fartura de alimento, porque eles passaram situações muito desafiantes referente à alimentação. E até ajudavam muitas pessoas da minha família. E a nossa mesa sempre foi farta com alegria. Mas para eles não ter essa fartura, quando baixava um pouquinho o armário, a minha mãe já ficava, preciso fazer compra, preciso fazer compra. Meu pai também, era uma constante na vida deles, porque para eles não podia faltar. Só que às vezes acabava se estragando. E como eu moro sozinha, uma amiga minha que já mora sozinha há um tempo, ela veio me visitar, ela falou, pra que você tem 2 pacotes de arroz? Você mora sozinha. E realmente, 2 pacotes de arroz, 5 quilos para uma pessoa morar sozinha, eu não como nem arroz todo dia. Aí eu comecei a olhar para isso e fui me desapegando e comprando quantidades que eu consuma. Fruta, tenho 2, no máximo 3, para poder ter uma variedade mudando. Então eu fui tendo o que eu preciso ter para consumir no tempo que eu consumo. E para mim é muito bom. E coisas que eu gosto de ter para ter diferente, por exemplo, café. Vocês me viram bebendo aqui um cafezinho muito chique. Um café com chocolate quérrimo aqui. Eu faço questão. E aí eu tenho sabores diferentes. Mas para consumo e consumo dos meus clientes que vêm no presencial, porque vocês merecem, vocês são maravilhosos, vocês vão tomar um cafezinho comigo, ou tomar um chocolate, ou cappuccino, alguma coisa que eu tiver de diferente, porque eu sempre vou ter uma opção diferente para ofertar para o meu cliente com muita alegria, muita leveza e muito amor, tá? Mas sem acumular. É para o uso, não é mais acúmulo como eu fazia antes, de coisas que acabavam estragando. Eu já cheguei a jogar pacote de arroz, ou antes eu percebi que estava chegando perto do prazo de validade, eu não tinha usado, eu fiz doação em locais que eu sei que vai, ó, rapidinho, vai ser utilizado com muito amor e muita leveza, tá? Outra coisa que aconteceu, eu tinha um cliente que estava sempre preocupado em economizar, em guardar. Ele precisava guardar para emergência. E todas as vezes, adivinha o que acontecia na vida dele? Acontecia uma emergência. Porque ele se programava para ter emergências. Então,
ele falava assim: eu preciso guardar para emergências. E esse dinheiro sempre ia para emergências. Então, quebrava o carro, alguém se machucava, precisava investir em remédio. Então, diversas coisas, quebrava a máquina. Então, sempre ele estava tendo que repor alguma coisa, arrumar alguma coisa, porque ele gerava para emergências, as emergências vinham na vida dele. Mudar o foco dele, fazer essa mudança já fez a diferença. Ele já começou a investir o dinheiro dele em outras coisas, começou a fazer investimento, houve um aumento nos pagamentos, nas receitas, no que entrava e fez a diferença no faturamento dele. Olha que coisa legal, né? Agora vamos para o sinal 4. Quando você não tem clareza sobre a sua relação com o dinheiro. Nossa, que difícil isso! É uma questão de entendimento. Esse sinal, o quarto sinal, é a falta de consciência sobre os seus números e fluxo financeiro. Você não sabe quanto você ganha, você não sabe o quanto você investe, gasta, paga, e na maioria das vezes o brasileiro em si, não são todos, mas a maioria não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e qual é o ponto de equilíbrio. E vivemos numa cegueira financeira. O meu irmão, ele trabalha com essa questão financeira e ele me abriu os olhos referente a algumas coisas. Eu só fazia as coisas referente à empresa, mas eu não controlava o meu uso do dinheiro, eu não olhava para essa parte. Isso faz uma mudança muito grande. Uma amiga minha também me ajudou referente a isso, me chamou a atenção, falou: você tá certa, tem que começar a olhar aqui, ó, isso é importante, tem um dia da semana que eu tiro para fazer isso, que eu tiro um tempo para organizar a minha parte financeira, tá? Isso é importante, isso te traz consciência, isso te traz verdade, você começa a entender como funciona a sua questão do dinheiro, você não fica cega financeiramente. Então é importante você criar um tempo, um exercício prático. 30 minutos da sua semana, separa, revisa suas finanças com calma, gratidão, celebra cada entrada, agradece cada pagamento. Eu agradeço os meus recebimentos e os pagamentos que eu faço, eu adoro fazer isso. Inclusive quando os meus clientes pagam, eu sempre coloco aceito e recebo. E quando eu pago, eu agradeço pelo serviço que eu estou pagando, pelo produto que eu estou pagando. Me gera uma sensação muito diferente referente a esse ponto, tá? Então tá na hora de fazer isso. Eu trouxe o exemplo real, eu me dei de exemplo aqui, não fugi da reta não. É importante a gente não ser cega financeiramente, isso é muito importante. E tem pessoas muito legais que eu conheço que trabalham nessa área que me amplificaram a visão de muitas coisas. Eu acho isso muito bom. E o quinto sinal, esse eu gosto de entender porque isso fez e faz diferença na minha vida e faz na dos meus clientes. Você que está aí me acompanhando, você não celebra suas conquistas financeiras? O quinto sinal é quando você pula rapidamente de uma meta para outra, sem ter o tempo de ter o gosto da celebração do que você conquistou. Gente que fica pulando ou gente que nem sabe o que é isso, porque não tem meta, tá? Uma das coisas que eu fui ter entendimento, e eu vejo isso para os meus clientes, é quando a gente reconhece as nossas vitórias. O que são as suas vitórias? Pode ser um nascimento de um filho, a conquista de um diploma, um investimento num curso, a compra de um bem material. Isso tudo é importante. Uma viagem, o que é importante para você? A compra do que você escolher colocar, tá? E isso, quando você bate uma meta, você tem ou até um faturamento que você conquistou, ou você se programou para receber, ter um salário X e chegou nessa meta, olha que alegria! E tá trabalhando com um valor legal,
sendo bem remunerado referente a isso, e você não celebrou, não festou esse momento. Você não reconheceu a sua vitória, a sua conquista. Você vai mandando uma informação para o universo de que nunca é o suficiente. A gratidão, o agradecer, o festejar é um dos maiores amplificadores de prosperidade que existe. Eu vou passar um exercício, vou dar alguns exemplos práticos aqui, tá? Um exercício prático aqui é criar um diário de abundância, onde você vai anotar diariamente 3 formas como o dinheiro chegou até você, mesmo as pequenas, ou os presentes, ou os elogios, coisas que trazem abundância, que te trazem mudança, os presentes, tudo isso é importante. Referente a um exemplo, eu estava passando por uma situação muito desafiante na minha vida. A minha empresa, eu tinha um escritório de advocacia que quebrou, não estava bem. Apesar de excelente profissional, preferi honrar algumas coisas do que outras. Tive que fazer isso, fiz algumas escolhas. E eu lembro que eu trabalhava muito viajando, eu ainda trabalho bastante viajando, mas na época eu trabalhava demais, tinha dia que eu fazia 22 cidades num dia. E eu entrava no meu carro agradecendo, eu chegava a chorar de gratidão e as coisas foram melhorando. E eu fui mudando, eu fui criando novas possibilidades, aceitei a questão de trabalhar com energias, com esse movimento do algo que não é tão palpável, mas que fez toda a diferença na minha vida. Vieram desses momentos de gratidão. A gratidão faz a graça descer na sua vida. Faz a graça descer na sua vida. E você festejar as suas conquistas, aquilo de bom que está sendo criado, você manda uma mensagem de amplificação, de expansão da prosperidade. Será que você está mandando essa mensagem? Ou você é aquele que, se tá frio, é ruim. Se tá calor, é ruim. Se tá chovendo, é ruim. Tudo é ruim. Tudo você tem para reclamar. E isso vai gerar mais problemas e mais questões na sua vida. E se você pula de uma meta para outra, vai chegando um tempo que você se perde de você, você não vai tendo mais alma. E se você não tem sonhos, você se desconecta da sua alma. E aí você deixa de comemorar, porque você não tem o que almejar, o que sonhar. Eu fazia um evento chamado Virando a Chave. Esse evento a gente acabou levando para uma escola de informática em que tinham muitos jovens. E os jovens e funcionários foram assistir esse evento que a gente fazia. E eu me recordo muito bem de uma garota que estava no evento. Era uma das funcionárias mais jovens que estavam ali. E ela relatou para a gente que através da gratidão, ela tinha comprado um carro, que agora ela estava tirando a carta, tinha comprado um carro e agora ela estava conseguindo comprar uma casa para ela e para a família dela. Ela recebendo um salário, estava conseguindo fazer isso e trabalhando de outras formas que ela conseguiu. E o que eu achei interessante é que outras pessoas que estavam no evento ficavam zoando dela. Mas eram pessoas que eu sentia olhando para elas muita dor de ouvir aquela pessoa trazendo as vitórias dela e elas não tendo vitórias para relatar, porque não sonhavam, não almejavam. Onde você está dentro de tudo isso? Você está festando? Você está festando? E se esse conteúdo aqui está sendo bem legal, está trazendo a melhor energia para você, já deixa o seu like que me ajuda bastante, viu? E esses são os 5 sinais.
5 sinais que vão te ajudar com a relação em relação ao dinheiro. Eu vou revisar aqui com você, tá? Primeiro sinal, você tem dificuldade em receber? Segundo sinal, você tem uma relação emocional negativa com o dinheiro? Terceiro sinal, você está sempre no modo não tenho o suficiente? Quarto sinal, você não tem clareza sobre a sua relação com o dinheiro? E o quinto e último sinal, você não celebra, não festa as suas conquistas financeiras. Esses daqui são sinais. É apenas o começo para você entender onde estão os bloqueios da sua prosperidade. Eu faço alguns eventos referente a isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, comenta aqui. Mas o mais importante é entender que você tem o poder de transformar a sua relação com o dinheiro. Então comece identificando esses 5 sinais, aquele que está mais tocando em você, aplique o exercício correspondente e faça isso durante 21 dias. Vou te explicar por que 21 dias. São 3 semanas, é como se você criasse um hábito para fazer uma mudança significativa na sua vida, tá? Então faça isso durante 21 dias, além de ser um número muito importante. Lembre-se, a prosperidade não é apenas sobre ter mais dinheiro, mas é sobre ter uma relação saudável e equilibrada com o dinheiro. E quando você vai removendo esses bloqueios internos, o fluxo do dinheiro, o seu fluxo vai se ajustando naturalmente. Compartilha com aquele amigo empreendedor ou que está precisando de uma energia boa referente à relação com o dinheiro. E deixa nos seus comentários qual o sinal que você identificou na sua vida. E espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que tenha valido a pena estar aqui comigo. E para você que gosta dessas coisas, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial. Desejo um dia iluminado ou uma noite estrelada, dependendo do horário que você vai assistir tudo isso, com muita luz e muito amor. Até a próxima. Tchau!